Bom dia a todos. Com muito carinho que nós nos reunimos para que possamos refletir nas palavras de Jesus. Que a paz do Mestre querido possa estar conosco, nos abençoando todos os dias. Graças a Deus. Então nós vamos falar hoje do tema será o dever. Quando nós falamos do dever, nós já pensamos em uma obrigação, em uma tarefa muito difícil. E porque para nós muitas vezes é um fardo. Chegamos a reclamar, né, quando nós vamos trabalhar. Eu mato um leão por dia. Eu quase morro de tanto trabalhar. Então, para nós, a definição de dever ainda é muito difícil. É muito trabalhoso ter as nossas obrigações, né? Então, a própria definição de dever, ela diz que dever é a obrigação de fazer algo que é imposto, é um conjunto de obrigações de uma pessoa. Então, mas a reflexão de hoje, nós não vamos falar do dever material, que é aquele que todo dia nós fazemos para conseguir o nosso sustento. O que Jesus nos fala é de um dever muito maior, que é o dever moral, que se refere à nossa convivência diária com o nosso próximo. Regras que nós vamos ter pela vida toda, né? Regras de respeito, de convívio. E nós, como em tudo em relação com Deus, nós não somos obrigados a fazer nada, mas nós sempre somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. É a lei de causa e efeito, né? É um engano quando nós achamos que Deus nos cobra alguma coisa, porque é a nossa própria consciência que nos cobra de algo. As leis de Deus são universais e estão em todos, e todos nós somos subordinados a elas, que não perdem a validade, que são atemporais. E uma boa razão para que nós continuamos seguindo as leis de Deus é que nós estamos aperfeiçoando o nosso espírito, já que ele foi o maior exemplo entre nós, né? Nós sabemos que ainda, para nós, é muito difícil ainda exercer o nosso dever. Imagine, né, na nossa caminhada, deveres que são impostos a nós durante a nossa convivência. Um deles é, se alguém te calunia, aí nós não vamos fazer nada? Será que eu devo pensar mais no outro do que em mim mesmo, no meu bem-estar? Então, as palavras de Jesus ainda não fazem muito sentido para a gente, porque ainda nós não atingimos a maturidade espiritual. E na ordem dos nossos sentimentos, o dever é muito difícil de se cumprir, por não se achar antagonista com as atrações dos nossos interesses. Nós ainda temos muitos interesses pessoais, amorosos, financeiros. Cada hora nós inventamos alguma coisa a seguir, que nós precisamos, que nós idealizamos, que nós queremos, né? E é muito difícil não manter as nossas convicções daquilo que nós queremos, porque é mais atrativo, né? Em uma sociedade em que muitas vezes as pessoas, cada um por si, Deus por todos, né? Quem chegar na frente ganha, quem chegar por último perde. Isso é a nossa concepção de ideia. Mas para Deus, o ganhar é diferente, né? Para Deus é a união, é o amor universal que conta no ganho. No livro Bíblia do Caminho, Alegria do Dever, que é o tema, ele fala que certa vez Jesus estava ali com seus apóstolos e João era muito jovem, o procurou, né? Procurou Jesus porque ele foi incumbido de uma tarefa, e aí ele falou com Jesus: Jesus, estou incumbido de fazer uma tarefa ao meu pai Zebedeu. Ele me pediu para fazer uma viagem a um povoado mais próximo. Porém, era dia de passeio ao monte, e Jesus e seus apóstolos iam, e João estava triste, porque ele não poderia ir com Jesus. Aí o mestre
o aconselhou a cumprir aquele dever, porque o seu pai precisava muito desse serviço e não seria justo prejudicá-lo. Mas Zebedeu, um homem honesto, trabalhador, um ancião, quando olhou para o filho e percebeu que o filho ficou aflito, porque o rosto de João estava muito contrariado, como alguém que não queria ter feito aquela tarefa. Aí o mestre, observando João, chamou para uma conversa pessoal. João, você cumpriu o prometido? Sim, respondeu o apóstolo. Você atendeu à vontade do Pai? Sim, disse o jovem, visualmente contrariado. Acredito ter executado minha tarefa da melhor forma possível. E aí Jesus, com um leve sorriso calmamente, disse: então ainda falta um dever a cumprir, o dever de permanecer alegre por ter cumprido o dever de Deus. E na mesma hora João entendeu aquela tarefa e colocou um sorriso no rosto. E aí a tranquilidade voltou ao velho coração de Zebedeu. E João compreendeu que o cumprimento da vontade de Deus nós devemos fazer sempre com alegria e nunca colocar a tristeza no rosto do outro. Tarefa difícil essa para todos nós, né? Porque muitas vezes nós fazemos com mau humor, nós nos queixamos com má vontade, assim como o filho de Zebedeu. Quantas vezes somos acometidos de pedidos de mãe, de pai para fazer alguma coisa e nós não queremos fazer. E rapidamente a nossa vontade sobressai e nós não fazemos. E quem acaba fazendo são outras pessoas, né? Então, para nós é muito difícil essa questão de dever. Outro dever que nós vamos falar aqui é sobre o dever de perdoar. Certa vez uma mulher, orgulhosa do seu feito, procurou Chico e disse: Chico, eu consegui perdoar o meu marido 490 vezes de todas as ofensas que ele me fez. E Chico disse: irmã, quando Jesus disse perdoa 7 vezes 70 vezes, ele não disse para perdoar todas as ofensas, mas cada ofensa. Que dificuldade nós temos, né, em perdoar. E amar? É fácil amar os que vos amam? Sim. E os que caluniam? E os que te aborrecem? É mais difícil amar. Porque geralmente nós nos aproximamos de pessoas que pensam igual a nós, cujo convívio é mais fácil diariamente, né? As pessoas que são mais difíceis nós vamos deixando para lá. Vamos deixando que o outro se encarregue daquele convívio. Estamos errados, porque também é o nosso dever auxiliar, conviver com aquela pessoa da melhor forma possível. Os nossos deveres, eles vão muito além do que nós praticamos, né? Nós temos que pensar se aquilo que nós estamos fazendo irá ofender outra pessoa, se o que nós estamos fazendo ultrapassa o limite de outra pessoa. É o respeito, é o amor ao próximo. E isso nos falta muito nessa sociedade, nos dias de hoje, né? Como eu disse logo no começo, né? Muitas vezes nós queremos ganhar, sair na frente, sair em vantagens, pensamos em coisas para nós e não para o próximo. Ainda é o nosso lado muito material que fala mais alto ainda conosco, né? E agora nós vamos perguntar assim: quando nós fazemos aquela pouca situação com má vontade, conta para Deus? Claro que conta. Conta porque Deus está vendo nossos pequenos atos e Ele já está fazendo, nós já estamos no caminho, né? Olha como o julgamento de Deus é mais fácil do que o nosso, né? Outra pergunta, né? Haverá um momento em que não teremos mais obrigação moral com Deus? Sim, nós sempre teremos uma obrigação moral com Deus. Porque nós devemos que refletir as virtudes do Pai. Imagina sermos a semelhança de Deus e vencer todos esses obstáculos, porque o Pai não aceita um esboço imperfeito de Jesus. Ele quer a grandeza em nossas obras. E quem é a obra de Deus? Somos todos nós. A conclusão do dever. O dever é o mais belo galardão da razão. O dever nasce da razão, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque o dever nos preserve do mal da vida,
porque os males da vida nós não podemos impedir, mas porque o dever transmite à nossa alma o vigor necessário para o nosso desenvolvimento. Então, quando nós cumprimos o dever, nós nos sentimos mais livres, mais capazes, mais inteiros, mais em paz conosco e mais próximo de Deus. Olha quanto bem faz quando nós cumprimos o nosso dever com amor. Então, que tenhamos uma boa semana, uma semana abençoada, que Deus esteja conosco. E vamos agora fazer as nossas vibrações. Vamos vibrar e doar pelo amor ao nosso semelhante, com um pensamento elevado, emanado no maior sentimento fraterno. Vibramos pela paz do planeta Terra, fraternidade entre os povos, os governantes, sabedoria, responsabilidade e amor a eles. Vibremos sustento para os homens de bem e todos os profissionais de saúde, todas as casas religiosas e todas as pessoas que passam por tantas necessidades físicas e emocionais. Que o Senhor esteja conosco, que tenhamos uma boa semana. Graças a Deus.